Olá, queridos! Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e eu quero convidar você mais uma vez para abrir a sua Bíblia no texto de Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, nós leremos até o verso 14. Na primeira etapa, nós falamos a respeito da introdução dessa carta. Você ficou sabendo a respeito de quem escreveu essa carta, para quem ele escreveu. Nós tivemos a oportunidade também de compartilhar o nosso propósito com esse estudo. Nós estamos aqui com uma série de estudos a respeito desse texto da carta de Paulo aos Efésios, mas estamos tratando essa série com o objetivo de você recordar um pouco. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Tragam à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3:21. E, diante disso, nós intitulamos essa série de estudo que nós estaremos fazendo da exposição dessa carta sobre vale a pena ouvir de novo. Nós estamos aqui e vale a pena ouvir de novo. Como você viu, nós falamos na nossa primeira exposição que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nós estamos aqui compartilhando essa palavra com os irmãos. Mas vamos à leitura do texto da palavra de Deus. Eu quero antes também aproveitar a oportunidade de saudar você que está aí nos ouvindo. Desejo que Deus abençoe sua vida, que essa palavra fique gravada na sua mente, no seu coração, e que você seja edificado, fortalecido, alicerçado em toda a palavra de Deus. Nós precisamos disso. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. É por meio dela que nós nos alimentamos e crescemos para a salvação. Portanto, acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. A partir do verso 3 desta carta, nós estaremos lendo até o verso 14. E nessa segunda etapa, nós vamos compartilhar com os irmãos até o verso 6. Primeiramente, eu quero convidar você para que faça a leitura juntamente conosco. O texto da palavra de Deus começa dizendo: Bendito o nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mais uma vez,
Eu quero convidar você a orar conosco, pedir a iluminação do Espírito Santo sobre aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa tarde. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, nós queremos agradecer a Ti por esta palavra e queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito, possa nos iluminar nessa tarde, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Pai, esta oração que nós fazemos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós ainda estamos dentro daquele contexto, estamos falando a respeito de desvendando os mistérios da revelação divina. Quais são esses mistérios que nós vamos desvendar através da leitura da palavra de Deus? Você pôde compartilhar anteriormente comigo os versos 1 e 2, trata a respeito da destinação dessa carta. Paulo escreve aos crentes da igreja de Éfeso. Paulo escreve essa carta aos cristãos que ele, além de reconhecer como cristãos, eles são reconhecidos como fiéis, cristãos fiéis. Nós encerramos falando a primeira etapa. Está faltando, muitas das vezes, a fidelidade dos nossos irmãos. E nós precisamos também ser reconhecidos não só como cristãos, mas reconhecidos como cristãos fiéis em Cristo Jesus. Nosso objetivo é exatamente esse. À medida que nós estaremos lendo esse texto, nós estaremos fazendo a exposição desta carta. E eu quero convidar você para que acompanhe juntamente conosco tudo aquilo que Deus tem para nos falar nesta tarde, através da sua palavra. Bem, queridos, o verso 3 que nós acabamos de ler, Paulo começa dizendo e glorificando e exaltando o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa falando a respeito disso, e ele disse que esse Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também se tornará o nosso Pai. Nós seremos irmãos de Cristo à medida do que nós compreendemos a palavra de Deus. Se você puder acompanhar juntamente conosco, o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais. Queridos, como eu costumo dizer, não há nada que você possa pedir a Deus que Ele não tenha para lhe oferecer. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, no céu, na eternidade. Ele já tinha nos abençoado com toda sorte de bênção, como diz o texto, nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Deus, ele preparou tudo. Não significa que Deus está preparando algo para você. Pelo contrário, Deus está preparando você para receber aquilo que Ele já nos deu. Não há nada que você possa pedir que Deus não tenha para lhe oferecer. Portanto, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Imagine qualquer coisa que você possa imaginar de bom. Deus antecipadamente já havia preparado essas bênçãos para mim e para você. Pois bem, diante desse texto, nós podemos prosseguir e nós, à medida que entendemos isso, nós estamos prontos para dar o próximo passo. A palavra de Deus vai nos dizer no verso de número 4 que Ele nos abençoou com um propósito. Assim como Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, Ele também nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, em amor. O texto diz
que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você que está ouvindo esta palavra, abre o seu coração, porque através dela, Deus chama os seus eleitos. E Deus está, através desta palavra, despertando o nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que Ele tem a nos falar. Ele nos escolheu. E quando Deus escolhe, Deus tem um propósito. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Muitas das vezes, quando a gente fala de santo, nós lembramos de canonização. Para ser santo, na nossa cultura, na maioria das vezes, nós imaginamos o santo depois que ele morre. Ele foi uma pessoa boa durante toda a sua vida e, portanto, depois de morto, ele é canonizado. Mas a ideia aqui é diferente. Ser santo é ser separado para Deus. Ser santo não significa que nós seremos perfeitos, mas Deus nos escolheu para que sejamos santos, sejamos separados e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus nos separou com esse propósito. O primeiro passo, então, quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe para que nós fôssemos santos. Ele nos escolhe para que fôssemos separados para Ele, para que fôssemos irrepreensíveis. E, acima de tudo, Deus nos escolheu para que nós estivéssemos nele e perante Ele, que nós andássemos em amor. É isso que Deus nos ensina através da sua palavra. Uma outra coisa que nós podemos destacar aqui, que quando Deus chama, quando Deus escolhe os seus escolhidos, Deus também traça um destino para ele. O verso 5 diz o seguinte: Ele nos escolheu, no verso 4, para sermos santos, e no verso 5 ele diz que nos predestinou. Ele traçou um destino para que nós fôssemos seus filhos adotivos. Olha que coisa interessante. Deus nos escolhe, Deus nos chama, e ao mesmo tempo que Ele nos chama para sermos separados para Ele, para sermos santos, Deus também, Ele nos predestinou em Cristo Jesus, como diz o verso 5, para sermos seus filhos. Aquela ideia de que todos dizem, eu também sou filho de Deus, por isso eu quero parte daquilo que me pertence. Mas você precisa saber uma coisa, nem todos somos filhos de Deus. Talvez isso possa chocar você, mas na realidade, todos nós somos criaturas divinas. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Depois do pecado, nós perdemos a condição. Nós passamos agora, deixamos de ser filhos de Deus e passamos a ser conhecidos como filhos da ira de Deus. Nós somos filhos da ira por causa do pecado. O pecado contaminou toda a humanidade. Então, queridos, Deus, sabendo que todos nós pecamos e estávamos numa condição não muito boa, nós vamos ver isso no capítulo 2, Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos. Por isso que o texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, João, capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus diz: Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Existe uma condição para que nós nos tornamos filhos de Deus. E essa condição é crer no que Deus fez para nos salvar. E também aceitar aquilo que Deus fez e reconhecer que somente isso é o suficiente para nós alcançarmos a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o segundo passo que nós vemos aqui
ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos em Cristo Jesus, como diz o texto. Por meio de Jesus Cristo, ele nos concede esse privilégio. O texto vai dizer no final do versículo de número 5, por meio de Jesus Cristo, conforme a sua benevolência de sua vontade. Foi pela vontade de Deus, irmãos. Segundo o seu beneplácito, quer dizer, segundo a sua benevolência. Nós não podemos questionar, mas Deus nos escolheu. E ele escolheu segundo a vontade dele, a vontade de Deus. Todos nós, quando se trata dessa questão, muitas das vezes, nós ficamos meio que preocupados, mas Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos. Sim, Deus nos escolheu. Todos nós gostamos de citar o texto de Romanos 12, capítulo 12, verso 1 e 2, quando Paulo diz lá, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vós apresenteis os vossos corpos, sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós entendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas o que de fato é bom, agradável e perfeito é que nós obedecemos aquilo que Deus fez para nós. E a vontade de Deus de fato é boa. E esse texto diz que ele nos predestinou para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo, conforme a sua benevolência, conforme o seu propósito, conforme o seu beneplácito de sua vontade, conforme os desígnios da sua vontade. A vontade de Deus é essa. E Deus escolheu a mim, a você, e ele está te chamando através da pregação da palavra de Deus. E se você é um escolhido de Deus, com certeza, a palavra de Deus um dia vai falar ao teu coração. E pode ser agora. Pode ser que Deus está falando contigo agora. Então quero desafiar você, para que você possa entender a leitura desse texto. Mas para que Deus fez tudo isso? Exatamente isso. Nós vamos encerrar essa segunda etapa do nosso estudo. Para que Deus fez isso? Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nos abençoou com toda sorte de bênção. E ele também nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de criar esse mundo, antes da existência de toda a matéria física. Deus, lá na eternidade, ele já havia nos escolhido. Ele já tinha um propósito de que nós fôssemos separados para eles, para que pudéssemos viver diante dele, irrepreensível, em amor. Além de nos escolher para sermos santos e para viver diante dele em amor, Deus também nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Cristo Jesus, de acordo com a sua vontade. Deus, ele desejou isso e ele fez isso, e não cabe a mim discutir com Deus por que ele fez isso. Basta eu ser obediente, porque a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu creio que Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos com um propósito. O verso 6 vai dizer exatamente isso: para louvor da sua glória e da sua graça, ele derramou abundantemente sobre nós por meio de seu Filho querido. Que coisa linda! Deus tem um propósito. Quando Deus te chama, quando Deus nos escolhe e quando Deus nos predestina, quando Deus nos dá um novo destino para que nós fôssemos os seus filhos, ele fez tudo isso para louvor da glória dele. Interessante quando nós falamos
na glória de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, como diz o texto, nós estamos manifestando a natureza divina, porque glória significa revelar a natureza divina. E quando nós vivemos como escolhidos de Deus, santos, separados para Deus, vivendo uma vida irrepreensíveis em amor, sendo adotados por Deus como filhos, por meio de Jesus Cristo, nós fazemos tudo isso. E com essa atitude que Deus fez, Ele fez para louvor da sua glória. Isso significa que nós revelamos a natureza divina quando manifestamos a sua glória. Nós revelamos quem Ele é. Nós mostramos para o mundo que Deus, Ele é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. Ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas e Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Manifestar a glória de Deus, viver para a glória de Deus, significa você manifestar a natureza divina. Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar essa segunda parte da exposição de Efésios.